Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons, capítulo 8, parte 4. A justificação de Deus. Esse ressentimento básico do ser humano, na verdade, é uma raiva contra as injustiças, como um protesto pessoal. Fui uma vítima. Não tive o poder de decisão. Não fui eu quem tomou a decisão de nascer. Não tive participação na escolha de meus pais. Não fui eu quem escolheu meus irmãos. Não escolhi as minhas dificuldades e enfermidades. Fui uma vítima, e essas minhas mágoas, humilhações e cicatrizes são injustas. E muitas vezes vemos esta raiva escondida manifestar-se em perfeccionistas que querem corrigir todos os erros que vêm e acertar todos os erros do mundo. O lugar certo para a restauração e cura dessa personalidade lesada é a cruz, o ponto máximo de todas as injustiças. Em seu profundo livro, P.T. Forsyth chama a cruz de a justificação de Deus. Ali, Deus demonstrou a sua total identificação conosco em nossos sofrimentos imerecidos, bem como nos castigos imerecidos. Não houve injustiça maior que a da cruz. Ninguém sofreu maior rejeição que o Senhor. As acusações que lhe fizeram, o julgamento, sua crucificação, foram atos terrivelmente injustos. Nunca podemos dizer, Deus não sabe o que é sofrer. E nunca podemos pensar que Deus permite que passemos por coisas que Ele próprio não desejaria suportar. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro. Foi expoliado de todos os seus direitos. Teve todos os seus poderes cassados temporariamente. Quando estava sendo humilhado, despido, criticado, ridicularizado, não teve o apoio dos amigos que o abandonaram e fugiram. E os inimigos diziam, então você é o filho de Deus, hein? Então desça e prove isso, se é que é tão poderoso. Quando olhamos para a cruz, começamos a ver como Cristo é, e vemos a verdade profunda, e não apenas a bela e brilhante verdade de Deus para todos nós. A cruz é a verdade nua e crua, a repulsiva verdade a nosso respeito, a nossa realidade, o ódio, a inveja, a cobiça, o egoísmo e a raiva que permeiam este mundo decaído e pecaminoso dos seres humanos. A verdade a respeito das coisas deste mundo foi revelada na crucificação do Filho de Deus. Agora sabemos que Deus compreende muito bem a vida num mundo como este. Ele é o médico ferido, é o nosso sumo sacerdote que foi afetado pelas mesmas enfermidades e sentimentos. Essa é a inacreditável boa nova que damos aos perfeccionistas e que parece boa demais para ser verdade. A boa nova para todos os que não conseguem encarar de frente essas sensações conflitantes que há em seu interior e que pensam não poder abrir-se com Deus. Tenho ouvido essa frase milhares de vezes em meu gabinete. Como posso falar disso com Deus? Como posso falar a Ele de minhas mágoas, minhas humilhações, minha raiva, meu ressentimento contra as pessoas e contra Ele também? Como vou falar isso com Ele? Não está vendo? Ele passou por tudo isso na cruz. Tudo isso e muito mais. Ali na cruz, Deus, na pessoa de Cristo, absorveu em seu amor todos esses tipos de sensações dolorosas. Elas penetraram em seu coração, traspassaram a sua alma e se dissolveram no oceano de seu perdão, no mar de seu esquecimento. O apóstolo Paulo, que inicialmente era o pior inimigo da fé cristã, ao participar do assassinato de Estevão, o primeiro mártir, era um dos que odiavam a Jesus Cristo, um que atirou insultos a ele e que desencadeou toda a sua fúria contra ele. Depois que descobriu que toda aquela fúria tinha sido absorvida pelo coração de Deus, ele escreveu o seguinte: Deus estava em Cristo, e vamos aplicar isso a nós, reconciliando-se consigo, não me imputando as minhas transgressões. 2 Coríntios 5,19.
Não há nada que possamos dizer a Deus sobre as nossas mágoas, sofrimentos, ódios e raivas que Ele já não tenha ouvido. Não há nada que possamos levar a Ele que Ele não compreenda. Ele nos receberá com amor e graça. Como Jesus já sabia que íamos pensar que isso era bom demais para ser verdade, na noite anterior à sua crucificação, Ele instituiu a ceia do Senhor. Pegando pão e vinho, coisas simples que todos nós podemos pegar, sentir, provar, cheirar e absorver em nosso corpo, Ele disse: comam e bebam isso para se lembrarem de tudo. Mateus 26, de 26 a 28. Quando pegamos o corpo e o comemos, de suas pisaduras recebemos cura e restauração para as nossas dores. Quando tomamos o vinho, recebemos o seu perdão e amor no corpo e na alma. Ó maravilhoso médico ferido, partido por nós, damos a ti todos os pedaços de nossa vida e pedimos que tu os reajuntes, tornando-nos novamente bem ajustados. Amém. Por que não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos? Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite de esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios 10, 12, 13, 17 e 18. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, versículo 6. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até segunda-feira.